Fala galera, beleza? Aqui é o Rafa. Nós estamos nesta jornada online, essa jornada de aulas remotas. E hoje nosso objetivo aqui é enveredar lançar o nosso olhar à Segunda Grande Guerra Mundial, a terrível Segunda Guerra Mundial, né? Que envolveu principalmente nações europeias, Estados Unidos e Japão, mas ela foi mundializada. O Brasil participa da guerra e tal. Então, é uma guerra que traz elementos da Primeira Guerra Mundial, né, e que acaba deixando o mundo estarrecido com a grande capacidade que o homem tem de superar a sua crueldade. Né? Vamos lá, então, para o nosso arquivo. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui no SEMI. Aqui. Vamos lá. Nós estamos aqui no nosso roteiro de estudos. Né? Nós estamos aqui na Segunda Guerra Mundial. Você viu comigo a crise de 29 na aula passada. O período entre guerras, na verdade, não foi só a crise de 29, né? Foi todo o período entre guerras aí. E então, a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Segunda GM. Bem, a primeira coisa, eu quero dizer que a Segunda Guerra não resolve os problemas anteriores. Tem um cara chamado Winston Churchill, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim que... Deixa eu só anotar a hora aqui, gente. Beleza, para eu ficar de olho no tempo. Tá? Ele diz assim, a Primeira Guerra não resolveu as disputas dos países que estavam ali envolvidos. Né? Então, o Churchill dizia que a Segunda Guerra nada mais era do que uma continuação da anterior. A Alemanha continuou as suas ambições no continente europeu, agora, né, totalmente represa pelo que ficou estabelecido no Tratado de Versalhes. O Japão continua a sua política imperialista na região do leste asiático, assim como os Estados Unidos também têm interesses na Ásia, e se esses interesses se chocam com o Japão, e na Europa, os interesses americanos são fundamentais para a manutenção daquela hegemonia que os Estados Unidos conquistaram logo após a Primeira Guerra Mundial. Agora, os Estados Unidos querem defender sua posição de liderança mundial, de maior nação do mundo. Então, ele vai entrar na guerra porque ele tem que defender sua posição, certo? E a Itália ainda, né, mantém suas ambições na região do norte da África, principalmente porque ali é uma região estratégica para a economia italiana, aquela região que daria acesso ao continente africano. Lembrando que a Itália foi uma nação que não se deu bem ali na partilha da África no final do século XIX, e os italianos nunca engoliram isso, e agora a Itália tem ali o Mussolini, né, que está no poder, e a política fascista italiana é uma política expansionista. Então, a Itália ainda continuará a impor ali as suas intenções na região norte da África. Ou seja, o mundo todo está envolvido, e você não pode esquecer que o Tratado de Versalhes, ao invés de resolver o problema, o Tratado de Versalhes pôs pôs gasolina nessa fogueira, né? Porque ele só acirra as rivalidades entre as nações. As nações vencedoras impuseram na Alemanha aquela vitória humilhante, acachapante, e a Alemanha nunca concordou com o que ficou estabelecido pelo Tratado de Versalhes. Pelo contrário, o Tratado de Versalhes só acirra os nacionalismos, né? As nações mais prejudicadas na Primeira Guerra Mundial vão exacerbar esse sentimento nacionalista, revanchista, né? Querendo uma reedição da guerra para solucionar o que não ficou definido ali ou resolvido na Primeira Guerra Mundial. É uma revanche. A Segunda Guerra Mundial é uma revanche. É claro que quem quer revanche vai perder de novo, né? Mas é uma revanche. Na verdade, o nazismo e o fascismo, o que eles querem? Por que eles são militaristas? Por que os nazistas e os fascistas impõem
na sociedade, na cabeça do seu povo, o idealismo, né? A fé no alto sacrifício. É porque eles querem que essas pessoas voltem a pegar em armas para defender os interesses do país. Tá? Então, o nazismo na Alemanha, fortalecido nos anos 30, com a ascensão de Hitler a chanceler alemão, nós vimos isso aí na aula passada, é importante que você entenda que o Tratado de Versalhes para a Alemanha, ele só acirrou a rivalidade. Né? O povo alemão foi humilhado, a Alemanha teve que pagar indenizações, a Alemanha teve que perder territórios, teve o seu exército reduzido a 100 mil homens e tal, e isso deixa os alemães super insatisfeitos com aquilo que foi estabelecido pelo Tratado de Versalhes. Os caras querem agora a revanche. Então, a Alemanha quer a revanche, vai ser a Alemanha que conduzirá essa guerra ao seu começo. Ok? Na década de 30, é legal para entender a Segunda Guerra Mundial, entender a década de 1930, que sofreu os efeitos da crise de 1929, tá, meus amores? O mundo quebrou, né? A economia mundial quebrou, com os efeitos da crise nos Estados Unidos. A Alemanha sentiu o efeito, a Europa como um todo, né? Sentiu os efeitos da crise de 1929, que se mundializou porque os Estados Unidos eram responsáveis pela produção industrial de 42% do que o mundo consumia, e consumia outra grande parte do que o mundo produzia. Então, os Estados Unidos quebraram, faliram em 1929, ali, 1930, e isso provoca uma grande interrupção, né? Do desenvolvimento desses países, e aí você viu que a crise, ao se mundializar, ela acaba permitindo que haja a emergência dos regimes de força. A crise econômica permite que os nazistas batam no peito e falem: nós vamos resolver esse problema econômico da Itália. Permite que os italianos fascistas falem: nós vamos. Os nazistas falam que vão resolver na Alemanha, os fascistas falam que nós vamos resolver aqui na Itália e tal. Então, a ideia dos regimes de força, de estados autoritários, de estados totalitários, de estados autoritários, é a ideia de que nós, com mãos de ferro, esses governantes dizem que vão solucionar os efeitos provocados por essa crise que mundializou a partir da quebra dos Estados Unidos da América. Então, a crise mundial de 1929 em diante acaba com a década de 30, porque se você pensar, a década de 30 foi um caos para os Estados Unidos, a década de 30 foi um caos para a Europa, a década de 30, apesar da gente saber muito pouco naquela época, mas na União Soviética milhões e milhões de pessoas estavam morrendo de fome, por exemplo, na Ucrânia, sob o regime comunista stalinista. Então, assim, a situação da década de 30 do mundo todo foi talvez uma das piores que a gente pode ver, né? No Brasil, em 1930, a situação também não era fácil, com Getúlio Vargas no poder, implantando ali um governo ditatorial extremamente autoritário. Pau comeu. A situação estava bem complicada nos anos 30. E aí, uma outra coisa que a gente tem que constatar é que, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, que seria o que? Uma espécie da ONU, de ONU dos dias de hoje, ela não resolveu a ideia de pacificar a Europa, de garantir a ordem e garantir o cumprimento do Tratado de Versalhes, manter a paz e evitar a guerra. Não foi, a Liga das Nações foi inútil nesse sentido, entende? Aos poucos, a Alemanha foi dando mais poder aos nazistas. Na verdade, os nazistas ascenderam o poder no início dos anos 30, né? E, ao mesmo tempo, o que acontece? As nações capitalistas, eles vão olhar para Hitler, olha só o que eu vou falar para você, eles vão olhar para Hitler e vão começar a perceber que Hitler é o mal menor. Né? As nações capitalistas acreditam que o nazismo seria uma barreira natural ao avanço do comunismo na Europa. Lembrando que os nazistas são anticomunistas, né? Está escrito isso ali no Mein Kampf, né? No livro que baseia o pensamento nazista, entende? Então, para as nações capitalistas,
A Alemanha era uma barreira natural ao avanço do comunismo pela Europa, entende? Percebe isso? Você percebeu? Então, mal sabiam os capitalistas fazendo essas concessões aos nazistas, que os próprios nazistas estavam já em conversações com os comunistas. Os nazistas estavam fazendo acordo com os comunistas e nazistas estavam fazendo acordo, mas esse acordo era secreto, não é? Esse acordo, essa política de não agressão, esse pacto de não agressão nazi-soviético foi pensado e arquitetado estrategicamente sem que as nações capitalistas soubessem. Então, enquanto as nações capitalistas faziam concessões ao nazismo, faziam vista grossa aos horrores que o Hitler estava cometendo na Alemanha, o próprio Hitler estava já estabelecendo conversações com a União Soviética para, coloca aí, invadir mais tarde a Polônia e dividir a Polônia entre as duas partes, entre a Alemanha e a União Soviética. Então, o que acontece? Essas concessões aos nazistas, elas foram feitas, os nazistas foram conquistando territórios, apesar de terem sido proibidos de fazê-lo, e nada era feito para impedir que Hitler conquistasse esses territórios. Ele vai anexar os Sudetos, por exemplo, ele vai invadir a Tchecoslováquia, vai invadir algumas regiões e nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque as nações capitalistas acreditavam que Hitler seria uma barreira natural aos comunistas, porque os nazistas eram anticomunistas no seu discurso. Tá? Mas, assim, à medida em que Hitler vai invadindo territórios, as tensões vão aumentando e o medo da guerra vai sendo cada vez maior, porque a Alemanha se vê encorajada, né? Ela vai conquistando territórios, nada é feito para impedir, até que Hitler recebe o ultimato. Então, se você invadir mais territórios, nós, as nações capitalistas, vamos invadir a Alemanha, como nós já fizemos, e vencemos vocês, né? E Hitler continua, então, descumprindo o Tratado de Versalhes. Aí ele vai produzir armas sem poder, ele vai produzir munição sem poder, ele vai aumentar o exército sem poder. Tudo isso era proibido, mas o que ele faz? Ele descumpre tudo isso. Então, quando eu falo em descumprimento do Tratado de Versalhes, eu estou falando em aumento do exército, em fortalecimento militar, bélico, e fortalecimento e crescimento da indústria de armas e de munições. Então, a Alemanha vai aumentar o número de munições, a Alemanha vai aumentar o número de armas, a Alemanha vai aumentar o efetivo militar para 100, né, de 100 para 1 milhão de soldados. Cara, de 100 para 1 milhão de soldados, entendeu? E aí, gente, a Alemanha, ela tende a se preparar para a guerra. Assim, Hitler sabe muito bem que a guerra vai começar, então ele faz ali, eu vou colocar aqui para você, eu devia ter colocado no roteiro, mas aí você vai receber esse roteiro já com isso, tá? Porque eu estou gravando a aula sem você estar com o roteiro na mão. Então, você vai receber o roteiro atualizado, tá? Então, tá. Nós não podemos esquecer que Hitler faz um pacto, tá? Germano-soviético, tá? Um pacto germano-soviético é um pacto da Alemanha com a União Soviética. É um pacto da Alemanha nazista, soviético, pacto germano-soviético, ou pacto também você pode chamar de pacto Ribbentrop-Molotov. Molotov. Beleza? O pacto germano-soviético, Ribbentrop-Molotov, é o pacto de não agressão entre soviéticos e entre comunistas e nazistas, certo? Beleza? E aí, aos poucos, as nações elas vão se posicionando umas com as outras. Assim, basicamente, a Europa se divide em as nações do eixo. O eixo se limita aí ao alinhamento da Alemanha nazista com a Itália fascista e o Japão, certo? Esses três países estão alinhados em seus interesses, enquanto Inglaterra e França se unem na condição de potências capitalistas que estão se sentindo ameaçadas por esse revanchismo aí do eixo. Os Estados Unidos inicialmente mantêm-se isolados, como foi a posição deles na Primeira Guerra Mundial, e a União Soviética ainda meio de fora. Não esqueça do tratado com os nazistas. A União Soviética, mergulhada na Revolução, está meio que de fora ainda dessa bagaceira aí, tá? Então,
É mais ou menos assim. Quem está preparadinho para a guerra no começo da guerra é a Alemanha, a Itália, o Japão, a Inglaterra e a França, certo? Depois, essas nações que eu não falei vão entrar. Hitler deu uma demonstração de força na Guerra Civil Espanhola, quando eles ajudaram o ditador Francisco Franco, na Espanha, a derrubar um regime militar, um regime republicano instaurado democraticamente na Espanha. Tá? Então, Hitler ajuda o Franco, que seria uma espécie de fascista espanhol, né? E Hitler, então, apoia a ditadura do Francisco Franco numa guerra civil que dividiu a Espanha entre os apoiadores de Franco e os defensores do regime democrático republicano naquele país. Os alemães vão bombardear o país. E o que é a Guerra Civil Espanhola, que geralmente cai no seu caderno? Isso aconteceu em 1935, tá? A Guerra Civil Espanhola, na verdade, foi uma oportunidade que os nazistas tiveram para usar as suas armas e treinar para a guerra. A guerra que estava para acontecer há 4 anos. Em 4 anos ela começaria. Então, a Hitler ajuda a implantação de uma ditadura na Espanha, que vai durar muitos anos e tal, nas mãos do general Francisco Franco, implantando ali uma ditadura com o apoio dos nazistas que treinaram suas armas e bombardearam o país. O exemplo clássico dessa violência nazista contra os espanhóis foi a guerra, o bombardeio à cidade de Guernica, na Espanha, que acabou resultando nessa obra clássica do pintor Pablo Picasso, que é extremamente perturbadora. Eu falei para vocês, acho que já falei para vocês na aula passada, que eu conheço essa obra, ela é bem grandona, assim, é uma obra que tem ali uns 3 metros de altura e mais uns 4 metros de largura, de extensão, assim, é uma obra enorme, é um baita de um painel que se você... E eles foram colocados, ela é colocada de propósito, assim, no museu, lá no museu em Madrid, que é o Museu Reina Sofia, se eu não me engano, Reina Sofia, está no Reina Sofia. É um museu que fica em Madrid, ali perto da Plaza Maior, em Madrid, e eu me lembro que você vai andando pelo museu e você sabe que a única coisa que você quer ver no Reina Sofia é Guernica, né? E eles fazem propósito, eles deixam no final da exposição. Tipo assim, meu Deus, não está aqui, tiraram a obra, você não vai ver mais a obra. Aí você vai entrando, vai procurando, de repente eles deixam, você entra numa porta, uma portinhola, e de repente entra num salão e você dá de frente com essa obra. Bom, a perna bambeia, você cai de joelho no chão e chora, porque ela é realmente fantástica. Beleza? Recomendo vocês, se Deus quiser, um dia vocês vão conhecer. Quem já conhece sabe o que eu estou falando. Certo, gente? Bom, o eixo começa a expansão. Aqui é o que, assim, a parte mais cai nas provas. Eu acho que é normal, é o desenrolar do conflito. O eixo, o Japão invade a China, a Itália vai invadir a Etiópia e depois a Albânia. Então a guerra começa. E a Alemanha, né, vai invadir a Polônia, invasão da Polônia pelos alemães, tá? Beleza? E aí a guerra começa porque a Alemanha estava proibida de invadir mais territórios porque ela tinha sido alertada pelas nações capitalistas de que mais invasões não seriam toleradas. Mas, em contrapartida, Hitler já tinha combinado com o Stalin de invadir a Polônia. Então, se ele invadir a Polônia, ele vai descumprir a promessa que fez às nações capitalistas de que não invadiria mais nada, mas, ao mesmo tempo, vai cumprir a promessa que ele fez aos comunistas de invadir a Polônia e dividir a Polônia. Ou seja, a guerra começa por causa da invasão da Polônia. Porque ninguém dá bola para o Japão invadindo a China, nem a Itália invadindo a Etiópia. Mas o que está acontecendo é mais a expectativa do comportamento dos nazistas. E o comportamento dos nazistas foi, é claro, o que se espera de nazistas, né? Eles vão provocar essa guerra invadindo a Polônia. Bom, uma parte importante dessa aula é a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os americanos vão entrar no conflito depois que os japoneses os alemães alegaram que os japoneses atacaram a base naval, a base de Pearl Harbor, né? E aí os americanos entram em jogo e aí vai haver um desequilíbrio de forças, porque os Estados Unidos entraram no lado
das nações, das poderosas nações França e Inglaterra. E aos poucos aí o eixo vai sendo derrotado, tal, né? Nós não podemos esquecer que a Alemanha, agora Hitler vai trair os comunistas e vai invadir a Rússia. Isso lembra um pouco aquela história, né, do Napoleão invadindo a Rússia e tal, correto? E aí, mais uma vez, eles vão se dar mal, porque a Rússia não é um território fácil de ser explorado pelas forças armadas. Então, os alemães vão ter muita dificuldade ali na campanha da Rússia e vão sofrer seguidas derrotas ali na região, e batalhas importantes serão travadas naquela que vai ser uma das mais sérias derrotas dos nazistas, que seriam as derrotas para os russos. Tem uma coisa interessante nessa história, que agora, com a traição dos nazistas em relação aos comunistas, é que a partir daí a Rússia vai entrar na guerra e vai ter que entrar do lado de quem? Dos capitalistas, né? Porque ela foi traída, então ela vai se envolver aí com os aliados. É uma união conveniente entre Estados Unidos, França e Inglaterra, que já estavam na guerra, contra a União Soviética, que foi traída pelos nazistas, portanto, vão fazer parte aí desse grupo que vai se voltar contra os nazistas. Eu dou uma pausa antes de ir para o final da guerra para falar do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na guerra na época, quem estava no poder era o presidente Getúlio Vargas. E aí nós, nessa, diferentemente da Primeira Guerra, que nós apenas fizemos ali o patrulhamento dos mares, oferecemos ali armas, medicamentos, perdão, não tem nada de arma, medicamentos e enfermeiras e médicos. Para a guerra agora não, nós vamos ter a nossa participação efetiva com a Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB, que são os nossos soldaditos, correto? Nós vamos ter a participação da FAB, que é a nossa Força Aérea Brasileira. O Brasil tinha interesses econômicos ao se envolver no conflito ao lado dos Estados Unidos. Naquela época, o governo americano estava financiando alguns projetos do Getúlio, principalmente na indústria de base. Por exemplo, a CSN, sabe? A Companhia Siderúrgica Nacional, sabe a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, sabe a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje existe ainda, certo? A CSN também existe. Todas essas empresas, esses projetos só foram colocados em práticas com capital americano. Então, o Getúlio estava sendo financiado pelos Estados Unidos, então nossa participação na guerra não deveria ser de outro lado, a não ser do lado americano. Nosso destaque foi a Batalha do Campo de Monte Castelo, na Itália. Os nossos soldados participaram dessa vitória na Itália, nossa campanha foi na Itália, certo? E a Batalha de Monte Castelo foi a mais importante batalha vencida pelo Exército Brasileiro. Se destacou e foi muito bem eficiente naquilo que foi proposto, tá? É muito chato ver professor de história tirando sarro do Exército Brasileiro na guerra, tá? Por quê? Porque muitas pessoas morreram na guerra. Muitos brasileiros morreram nessa guerra, tá? E muitas mães perderam seus filhos, esposas perderam seus maridos, namoradas perderam seus namoradinhos e tal. Então é melhor respeitar, né? Porque a participação do Brasil na guerra contou com brasileiros que pegaram em armas para defender o nosso país. E é muito importante levar isso em consideração, porque muitas famílias vão chorar com a perda dos seus entes queridos, e isso não é motivo de graça. Tem professor que tira sarro, né, da participação do Brasil na guerra. Eu sou diferente. Eu acho que tem que ser respeitada essa participação, apesar de ter sido modesta, ela foi muito importante. Beleza? A guerra termina com eu deixei aqui de propósito, não podemos esquecer do dia D. Dia D começa o fim da guerra, quando as tropas aliadas vão entrar na Normandia, território francês, para libertar a França, que estava já sob domínio nazista. Os nazistas chegaram a dominar a França, eles dividiram a França em duas partes e tal, norte e sul, dominaram grande parte do território francês, e agora a França estaria sendo libertada pelos nazistas, do domínio nazista. E aos poucos os aliados vão ocupando os antigos territórios que antes pertenciam aos alemães, ao eixo, e aos poucos eles vão chegar até Berlim e vão cercar Berlim em 1945, dando fim
a guerra, ou dando os rumos finais ao conflito. A gente não pode esquecer que os nazistas eles conseguiram espaços rapidamente através de uma tática de guerra chamada Blitzkrieg. O que é a Blitzkrieg? A Blitzkrieg é uma guerra relâmpago que os alemães usaram, foi muito eficiente, tá? E que acabaram permitindo que territórios fossem conquistados de maneira muito rápida. Então, os alemães eles conquistaram muito rápido o território. E recuperar esses territórios é que foi difícil. Mas o dia D é o dia que marca a volta, a vitória, né, a virada no jogo dos aliados contra o eixo. É muito importante essa batalha. Quem quiser conhecer essa batalha, tem um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme. É a história de um soldado que precisa ser resgatado na guerra porque o irmão dele morreu na guerra. De acordo com o governo americano, se o teu irmão está lutando com você na guerra e seu irmão morre, você tem que voltar para casa para tua mãe não perder dois filhos. Aí a história conta do resgate, né? Soldados americanos vão resgatar o soldado Ryan que está no meio do conflito. E caraca, o filme é um dos filmes mais importantes que eu já vi na minha vida, sobre guerra principalmente. Eu adoro filmes de guerra. E esse filme começa com a Batalha da Normandia, onde começa no dia D, que é a tomada da França e depois a chegada a Berlim mais tarde. Sobre o cerco de Berlim, eu tenho um outro filme. Esse outro filme que eu indico para vocês, está chegando as férias, né? É A Queda. Já ouviram falar A Queda? A Queda conta os minutos finais, os dias finais do nazismo na Alemanha, beleza? Isso é também uma indicação. Então, eu estou indicando 2 filmes para vocês entenderem o final da Segunda Guerra Mundial. A Queda, beleza? Que mostra o cerco a Berlim, de fato, mostra exatamente o cerco a Berlim, e o resgate do soldado Ryan, que seria o início da virada dos aliados contra os nazistas. Mais tarde, os japoneses vão se render e os americanos vão atacar o Japão com aquelas bombas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, as bombas que vão matar ali em agosto de 1945 centenas de milhares de japoneses, apesar dos japoneses já terem se rendido. A Europa, com o fim do conflito, mais uma vez está arrasada pelo final do conflito. E o saldo dessa guerra foi 56 milhões de pessoas mortas. 50 milhões de mortos, mais 50 milhões de soldados mortos, né? Mais 6 bilhões de judeus que morreram nos campos de concentração. Na aula sobre o nazismo, eu falei para vocês do antissemitismo nazista na Alemanha, e isso acabou resultando na formação dos campos de concentração, onde os judeus eram submetidos a trabalhos forçados, e nesses campos de concentração na Polônia e em outras regiões dominadas pela Alemanha, acabaram morrendo 6 milhões de judeus violentamente, brutalmente nessa guerra. Tá? Não esqueça também, já que eu estou indicando filmes, sobre o Holocausto. São vários, né? Você já deve estar pensando aí em um. Mas sobre o Holocausto, eu digo para vocês o filme. Vamos lá. A Lista de Schindler, que fala sobre o Holocausto, sobre a história do Holocausto. A Vida é Bela, que é um filme que eu recomendo se você tiver um coração mole. Vaza dele, não é para qualquer um, não é para quem tem coração mole, tá? É um filme que, por exemplo, para mim, toda vez que eu assisto eu choro. A Vida é Bela. A Vida é Bela é um filme italiano sobre o Holocausto, de um pai que acaba levando seu filho para o campo de concentração, e ele passa todo o tempo protegendo o filho e evitando que o filho desconfie que aquilo ali é o que era o campo de concentração. Então ele procura fingir que aquilo tudo é uma viagem e aquilo tudo é uma brincadeira, e que vai acabar a brincadeira quando eles completarem 1000 pontos, né? Quando eles tiverem 1000 pontos, eles vão voltar para casa. Pesado. A Vida é Bela. Esse filme é pesado. E então o Holocausto deixa aí, né? Talvez a marca mais terrível da Segunda Guerra Mundial. Beleza?
juntamente com o Holodomor, que é a grande fome na Ucrânia, na mesma época, mais ou menos, na Ucrânia dos comunistas soviéticos, que na Ucrânia até mais pessoas morreram, na Ucrânia 8 milhões de pessoas vão morrer, enquanto no Holocausto nazista 6 milhões de pessoas vão morrer a trabalhos forçados. Não esqueça que nós temos dois horrores na década de 30. Você não pode esquecer do horror comunista na Ucrânia, o Holodomor, né, a grande fome na Ucrânia, que ceifou 8 milhões de vidas, e não pode esquecer do holocausto nazista, que ceifou 6 milhões de vidas de judeus. Após a guerra, o mundo se dividiu em duas grandes potências, que é o chamado mundo bipolar, que é a Guerra Fria, que nós vamos ver daqui a pouco, né? E a ONU foi criada, a Organização das Nações Unidas foi criada para evitar que novos conflitos como esse acontecessem. A ONU é uma organização das nações para evitar que a guerra volte a acontecer e que a paz seja preservada. Até hoje, nós não tivemos mais uma guerra mundial, né? A terceira guerra mundial ainda não aconteceu e, quiçá, talvez, né, ela nunca aconteça, se depender de mim, se depender de você também, com certeza. Tá bom? A gente volta daqui a pouco para falar sobre a Guerra Fria e o mundo pós-Guerra Fria. Beleza? Nossa última aula do ano, ou do semestre. Belezinha, gente? Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Bye, bye.